quais atividades, rituais e crenças do Egito Antigo ainda permanecem até hoje no Egito atual? Se você pudesse recuperar a biblioteca de qualquer civilização, qual escolheria? De onde surgiu a imagem de Jesus com traços brancos e a imagem do diabo vermelho? Relação Davi e Jonatas seria broderagem? Bom, semana passada eu coloquei na aba comunidade aqui do canal que eu postaria um vídeo sobre o tema da auréola, né, do halo, do nimbus, como queria chamar, que é aquele círculo, aquele disco dourado atrás da cabeça de santos, anjos, deuses de várias culturas, né? Esse vídeo eu cheguei a gravar, cheguei a editar, mas não estava bom, aí eu voltei do início, reescrevi o roteiro, então ainda vou demorar um tempo para lançar esse vídeo, para ele sair do jeito que eu quero, um vídeo bom. E enquanto isso, para não deixar um buraco muito grande aqui no canal, né, das postagens semanais, eu decidi trazer uns vídeos em outro formato mais rápido de fazer aqui, que seria lendo perguntas enviadas por vocês. E aí, para isso, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, que é uma rede que eu tenho voltado a publicar alguma coisa lá, @estranhahistoria, inclusive para quem quiser seguir. E aí eu fiz isso então, e recebi quase 200 perguntas lá, selecionei algumas e vou ler então algumas aqui nesse vídeo e depois vou ler em outros também, porque realmente tem muitas perguntas muito interessantes que vale a pena trazer aqui na forma de vídeo. Antes de a gente começar, o canal, como vocês sabem, tem o apoio da Insider, né? E agora o cupom de compra na Insider é estranha, simplesmente. Antes era estranha 12, agora é estranha. Porque agora, se vocês quiserem comprar, por exemplo, uma Tech T-shirt, né, que é essa camiseta que não desbota, não precisa passar, é anti-odor, etc., super confortável, vocês podem usar esse cupom estranha para conseguir 18% de desconto se for a primeira compra, ou 12% se for a segunda, terceira, quarta, quinta, ou sexta, ou sétima, e por aí vai, né? Então, o cupom é o mesmo, é estranha, simplesmente agora, e aí vocês conseguem 18% se for a primeira compra, ou 12% se for as próximas. E o link para a loja da Insider vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas, indo então para as perguntas, a primeira pergunta foi do HV Galuaro, que perguntou aqui: houve alguma tentativa de criação de um cânone unificado dentro do mundo grego e sua mitologia? Ou seja, né, os gregos antigos tinham algo equivalente a uma Bíblia, né, como uma história definitiva e tem que ser essa, e não pode adicionar mais histórias, e não pode mudar nada na história, e essa é a versão correta? Não, não tinham, e nem nada próximo disso, né? A religião grega, na verdade, a religião na Grécia Antiga, ela tinha muito pouco a ver com textos sagrados e muito mais a ver com a prática, né? Com a ortopraxia, muito mais do que com a ortodoxia, ou seja, com a prática correta e menos com a crença correta. Então era mais importante você ir nos santuários e fazer os sacrifícios, fazer as ofertas, participar das festas, das procissões. E cada santuário tinha suas próprias tradições, seus próprios mitos, sua própria mitologia local, né? E que variava muito, por exemplo, de Atenas para Esparta, para Creta. Então, não, os gregos antigos não tinham uma espécie de Bíblia. O que eles tinham eram autores, às vezes, que eram mais influentes do que os outros, como Homero, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, foram mais impactantes no imaginário sobre os deuses, sobre as narrativas a respeito dos heróis, mas isso não tinha tanto a ver com o que se fazia dentro do templo, necessariamente, né? Não eram textos normativos para a prática da religião de nenhuma forma. Próxima pergunta: se você pudesse recuperar a biblioteca de qualquer civilização, qual escolheria? Se eu pudesse recuperar a biblioteca de qualquer civilização, eu escolheria uma civilização totalmente desconhecida, que eu não saberia nem dizer o nome dela, né? Porque vários povos viveram e participaram da história humana na antiguidade e, enfim, e a gente não tem a mínima notícia deles, porque o vestígio material produzido por esses povos não sobreviveu ao tempo para chegar até nós, então realmente estão perdidos para a história, né? Então seria muito interessante encontrar uma biblioteca de um povo desses, né? Totalmente inédita. Mas se eu tiver que apontar um povo específico, assim, mais conhecido, para ter acesso a uma biblioteca deles, eu provavelmente escolheria os egípcios. O que pode parecer bobagem, né? Porque a gente já tem tanta coisa dos egípcios, mas é que a maioria das coisas que a gente tem sobre os egípcios tem a ver com o ambiente funerário, né? Com as tumbas, com textos das pirâmides, né? Então tudo isso tem muito a ver com esse contexto da morte e da crença no pós-vida. Mas isso não é porque os egípcios só pensavam nisso e só escreveram sobre isso. É por uma questão de material, novamente, né? Esse tipo de texto acabou se conservando muito mais do que outros gêneros de texto, como, por exemplo, sei lá, textos filosóficos, políticos, poéticos, literários, que os egípcios certamente produziram também, mas que eles não guardavam em locais tão protegidos quanto as tumbas
e coisas do tipo, né? Então esses textos certamente foram muito mais maltratados pelo tempo, pelo efeito do clima, né? De umidade, de um incêndio que pode ter acontecido, de pilhagens, de reutilização desse material para escrever outra coisa em cima ou fazer outra coisa, transformar em lenha. Então, assim, a gente perdeu muita coisa da cultura egípcia e o que sobrou é muito parcial, né? Muito relacionado a esse aspecto funerário. Então, acho que seria interessante encontrar uma biblioteca egípcia para equilibrar melhor a imagem que a gente tem desse povo tão fascinante. E próxima pergunta: de onde surgiu a imagem de Jesus com traços brancos e a imagem do diabo vermelho? A imagem de Jesus com traços brancos surge quando pessoas com traços brancos começam a representar Jesus. O fato é que as representações antigas de Jesus, elas não buscavam uma fidelidade assim fenotípica, né, racial, étnica, enfim, como se você pudesse voltar para ver Jesus com uma câmera fotográfica, como ele seria. Isso não é muito a mentalidade de quem está representando Jesus naquele período antigo, medieval, nem no início do período moderno. Então, basicamente, o que acontece é que eles representam Jesus a partir do seu próprio repertório local, né? Então, o Jesus é muito parecido com quem o pinta. Então, tem o Jesus branco, onde as pessoas são mais brancas, tem um Jesus de olhos claros e cabelo claro, onde as pessoas têm essas características, e tem também o Jesus negro, por exemplo, na igreja na Etiópia. Então, essas representações vão variar muito de acordo com as características de quem faz essas representações. E quanto à imagem do diabo vermelho, na verdade, o diabo não foi inicialmente pintado de vermelho, né? Não tinha esse padrão assim na representação do diabo. O diabo e os demônios em geral tinham várias cores, né? Azul, verde, vermelho, preto. Muitas vezes as cores escuras eram escolhidas para remeter às trevas, à noite, coisa desse tipo. Mas a ideia do diabo vermelho que acabou prevalecendo depois, eu não sei exatamente quando que isso se estabelece como um padrão, né? Mas provavelmente remonta ao dragão vermelho do Apocalipse, que é identificado com Satanás e com o diabo, né? Então imagino que venha daí, não tenho certeza, mas imagino que venha dessa menção bíblica ao dragão vermelho, a imagem do diabo vermelho, né? Mas isso não é um padrão nem na arte antiga, nem na arte, nem sequer na arte medieval. E dentro desse tema também perguntaram aqui: me ajuda a pesquisar o diabo? Bom, se for pesquisar a história do diabo, tem uma série de livros muito bons, que é do Jeffrey B. Russell, o autor, e começa com o livro The Devil. Aí depois tem Satan, tem Mefistófeles, acho que são 4 livros e que trazem um panorama sobre o imaginário histórico acerca do diabo e figuras semelhantes, né? Personificações do mal e a origem de certas características do diabo, da pintura do diabo que vem, por exemplo, de traços gregos associados aos sátiros, né? E coisas desse tipo. Esse livro eu acho que não tem em português, mas se você ler em inglês, você consegue encontrar gratuitamente no archive.org. Então, vale muito a pena a leitura dessa série. E a quarta pergunta é do Felipe Forno, né, o Direto do Forno, o canal Direto do Forno aqui no YouTube, que perguntou quando você defende. E eu já defendi, na verdade, né, ele está se referindo ao meu doutorado, imagino, e eu defendi o doutorado na semana retrasada. Então, já defendi oficialmente Doutor Estranha agora, né, como o pessoal tá brincando aí. Eu anunciei na live, numa live aí que teve, acho que semana passada ou retrasada, mas realmente não postei nada sobre isso, nem no Instagram, nem na aba comunidade. Então, tem algumas pessoas que estão me perguntando isso, né? Então, a resposta está aí. Já defendi. Foi ótima a banca, inclusive. E é isso aí. E nessa mesma linha também, o Pedro LOL perguntou aqui: você é formado em História? Se sim, você pretende seguir segue carreira acadêmica? Sim, sou formado em História, né? Graduação, mestrado e doutorado, tudo na Federal de Minas Gerais, né? Na UFMG. E então pretendo seguir segue carreira acadêmica. Eu sigo carreira acadêmica de certa forma, né? Estou seguindo carreira acadêmica, mas não penso assim para os próximos meses assim nenhum passo específico de, por exemplo, um pós-doutorado ou concurso para ser professor universitário. No momento eu estou gostando assim do que tenho feito aqui no YouTube, né? Buscando outras formas de atuação como historiador para além da carreira acadêmica estrito sensu. Então, assim, os planos no momento são aproveitar as possibilidades que eu tenho nesse momento, né, no YouTube, nas redes sociais, de atuar como historiador e, quem sabe, mais para frente, né, focar na questão acadêmica estrito sensu, né, voltar mais para o interior propriamente das universidades como professor. Mas, por enquanto, estou gostando de ser historiador fora da academia também, né, ou fazendo esse trânsito entre o conhecimento acadêmico e esse espaço mais amplo, né, e mais extenso que é a internet e, enfim, a vida para fora da academia. Próxima pergunta: relação Davi e Jonatas seria broderagem?
Então, tem essa interpretação, né, de que esses dois personagens aí do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, teriam tido uma relação homoerótica, e isso baseado em textos que falam que Jonatas amava Davi e que Davi, quando Jonatas morre, faz um lamento dizendo que Jonatas o amou com um amor maior do que o amor das mulheres. E tem uma cena também que Jonatas tira as roupas e passa essas roupas para Davi, e isso às vezes é interpretado como sinais ali, indícios implícitos de uma relação homoerótica entre esses dois personagens. Mas esses textos podem ser interpretados sem pensar nessa chave de leitura, né? Porque a palavra usada para Jonatas amar Davi, que é ahavá, é uma palavra tão ambígua, né? Tão ambivalente quanto a palavra amor no português. Então, assim, Deus amava o seu povo é a mesma palavra, né? Não tem uma conotação necessariamente sexual. Pode ter, mas não necessariamente, né? E no caso de Jonatas e Davi, eu vejo muito mais isso como uma relação de lealdade e, inclusive, esse gesto de tirar a roupa e passar para o outro parece remeter à questão de passar um cargo, né? A gente vê isso na história de Arão, por exemplo, quando Arão, o irmão de Moisés, vai passar o cargo de sacerdote para o seu filho, ele tira a roupa diante do filho e passa a roupa, né? Que é a veste específica sacerdotal para o filho. Então me parece que é esse o sentido desse pacto, né, que Davi e Jonatas fazem, né? Já que Jonatas era o legítimo herdeiro, que o pai dele, Saul, era o rei quando eles se conhecem. Então, me parece que o que está sendo representado ali é que Jonatas abre mão do seu direito de sucessão por Davi, porque ele era fiel a Davi e amava Davi mais do que a si mesmo, inclusive, né, como diz o texto. Então, ele tinha um maior apreço por Davi do que por si mesmo. Então, ele abre mão dos seus próprios direitos, da sua própria história, de certa forma, para participar da história de Davi. Inclusive, esse pacto, né, selado entre Davi e Jonatas, no qual há essa questão de despir-se, ele é realizado diante de Yahvé, né, tem toda uma conotação também sagrada, né, religiosa. Então, assim, eu acho muito improvável essa leitura de que os autores pretendessem ali falar de uma relação homoerótica entre esses dois personagens, né? Até porque não era algo valorizado, né, na sociedade que produz esse texto. Então, eu acho que se fosse o caso de mencionarem isso sobre Davi, isso apareceria num tom de condenação, ou então seria suprimido completamente da narrativa, né? Sem dar espaço para esse tipo de interpretação. E aí, próxima pergunta. Quero estudar história, mas tenho dúvida. Começo desde o início ou já vou nos meus interesses? Eu sempre recomendo que a pessoa vá direto nos interesses, porque é muito mais proveitoso, tanto no sentido do prazer, quanto no sentido da eficiência do estudo, quando você se interessa genuinamente por aquilo que você está lendo, né? Porque quando você está brigando contra o texto ali que você não gostaria de ler, você vai esquecer aquelas informações muito rápido, você vai rapidamente perder o hábito da leitura que você vai precisar para seguir essa longa jornada do estudo da história. Então vá direto nos seus interesses. E outra coisa, né, o estudo da história é virtualmente infinito, né, nas suas possibilidades. Então, assim, se você, por exemplo, se interessa por cristianismo e fala assim, para entender cristianismo eu preciso primeiro estudar a cultura greco-romana e o judaísmo antigo. Tá, beleza, isso vai ajudar. Mas para você estudar cultura greco-romana, você vai precisar estudar outras coisas também, como as influências orientais na cultura grega, né? A influência dos fenícios, por exemplo, na mitologia grega, ou a influência dos persas no judaísmo antigo, enfim. Então, assim, a coisa vai recuando cada vez mais, e aí você vai chegar em textos cada vez mais difíceis também, como textos sobre os proto-indo-europeus ou sobre a origem dos povos semíticos, e você não tem o menor interesse naquilo, e aí você abandona aquilo e vai fazer outra coisa e acaba a sua jornada no estudo da história, né? Então eu recomendo que você vá nos seus interesses e à medida que você for progredindo, com paciência, tranquilidade, né? Como a tartaruga que vence Aquiles no final da corrida, quando você sentir que precisa mesmo fazer um recuo aqui e ali para entender algo melhor, faça isso pontualmente e volte, né? Ou se perca também, se a coisa estiver fluindo, né? Se perca por novos interesses que podem surgir ao longo da pesquisa. E nessa linha também tem outra pergunta aqui, na verdade, né? Quais indicações você dá para quem quer começar a estudar as religiões? Se for história das religiões, né, imagino que a pergunta seja estudar história das religiões, eu te dou uma recomendação que é o livro Mito e Realidade, do Mircea Eliade. Comece por ele, é um livro excelente para você entender conceitos básicos da história das religiões e ideias gerais que vão permitir que você consiga fazer um estudo mais comparativo entre diversos fenômenos religiosos e compreender melhor também a religião como um fenômeno assim no singular, né? Esse aspecto da vida humana que é a religião, psicologicamente, antropologicamente, socialmente,
né? E aí depois avance para outros livros do Eliade, como o Tratado da História das Religiões, ou o Mito, ou o Sagrado e o Profano, ou a coleção em 3 volumes sobre ideias e crenças religiosas, e outros autores, né, como Peter Berger, Jonathan Z. Smith, vários autores, mas assim, você pediu uma orientação para um começo, então começo é uma coisa só, né, o resto é continuação, então começo, Mito e Realidade, do Mircea Eliade. Próxima pergunta, pode falar um pouco sobre a história do Papa que era mulher? Tem algum fundamento? Então, a pergunta aqui é sobre a história da Papisa Joana, ou do Papa João, que era uma mulher, né? E eu já falei, na verdade, sobre isso, tem um vídeo completo aqui no canal sobre isso, mostrando se tem algum fundamento ou não, indo nas fontes primárias, discutindo a historiografia, né, os textos de história escritos sobre essa questão, né, da Papisa Joana. Então depois procure aqui no canal que você já tem o vídeo aí prontinho para assistir. O vídeo chama Se o Papa Fosse Mulher... Não, não é isso não. É Um Papa Mulher? Interrogação. Procurei. Próxima pergunta. Quais atividades, rituais e crenças do Egito Antigo ainda permanecem até hoje no Egito atual? Essa é uma excelente pergunta e muito difícil, né? Se a gente puder expandir, na verdade, se a gente puder usar todo o Egito Antigo, incluindo o Egito cristianizado, que está dentro do Egito Antigo ainda, né? Até ali o século IV, V, VI, você tem o fenômeno do cristianismo copta, que é um cristianismo egípcio que sobrevive até hoje. Então, esse aí você vai ter atividades, rituais e crenças bem vivos. Mas eu acho que você está se referindo mais à religião ali dos tempos faraônicos, né, de Osíris, Ísis, Amon, Aten, e enfim, né, essas várias manifestações que a gente associa mais aos tempos mais antigos ainda do Egito Antigo. Se for esse o caso, essas tradições realmente praticamente desapareceram por causa de vários fatores, como a própria questão da cristianização, depois a questão da islamização do Egito, né? Hoje o Egito é majoritariamente muçulmano, sunita, mas você tem sobrevivências até dentro dessas próprias religiões, né? Porque as tradições egípcias antigas influenciaram em alguma medida o judaísmo antigo, que por sua vez é de onde surge o cristianismo, e por aí vai, né? Então, a gente costuma pensar na religião, por exemplo, a religião do Antigo Egito, como uma instituição que pode falir, né? E não é bem assim que funciona, né? As tradições egípcias antigas, elas não brotaram do nada, elas surgiram de algo e foram também influenciando outros movimentos e participando do surgimento de outros movimentos que permanecem até hoje, só que sem esse rótulo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se a gente pudesse fazer um exame de DNA do cristianismo hoje, ou do judaísmo, ou de outras expressões que a gente considera até mais seculares, né, como a filosofia clássica, né, o pensamento grego, político, a gente encontraria ali vários pedaços, né, de material genético egípcios ainda nessas vertentes, né, da cultura humana. E por enquanto é isso. Me digam o que vocês acharam desse formato aí nos comentários. Tem várias outras perguntas que eu selecionei, então se vocês acharem interessante essas respostas mais curtas, né, não tão aprofundadas, mas pelo menos para a gente já falar alguma coisinha sobre esses temas, para não ter que esperar ter um vídeo completo, que vocês sabem que demora muito para fazer. Enfim, se vocês gostaram do formato, digam aí nos comentários. E sigam lá o Instagram também, @estranhahistoria, para novas caixinhas de pergunta e novas coisas que eu tenho postado por lá. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado, como sempre, por assistir e até o próximo. Falou!